se inscreva no canal e deixe seu like. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Sânscrito. O sânscrito ou língua sânscrita SSKTM, transcrito Sanskritão e Yast, é uma língua ancestral do Nepal e da Índia. Embora seja uma língua morta, o sânscrito faz parte do conjunto das 23 línguas oficiais da Índia, porque tem importante uso litúrgico no hinduísmo, budismo e jainismo. Com relação à sua origem, a língua sânscrita é uma das línguas indo-europeias, pertencendo, portanto, ao mesmo tronco linguístico de grande parte dos idiomas falados na Europa. Sua posição nas culturas do sul e sudeste asiático é comparável ao latim e ao grego antigo na Europa, influenciando diversas línguas da região. Ela surge em uma variedade pré-clássica chamada de sânscrito védico, sendo o idioma do Rigveda e dos demais Vedas, surgindo em torno de 1500 AC. De fato, o sânscrito rigvédico é uma das mais antigas línguas indo-iranianas registradas. Pesquisadores descobriram mais documentos ancestrais em sânscrito do que há nas literaturas em latim e grego antigo somadas. O sânscrito é o idioma das escrituras clássicas das religiões surgidas no Nepal e na Índia. Assim como as grandes religiões do Ocidente surgiram todas perto de Jerusalém, no Oriente as grandes religiões surgiram todas na Índia e nos arredores dos rios que têm origem na Himalaia como o Ganges. Consequentemente, todas elas, que são ligadas pelos conceitos de karma e reencarnação, utilizaram os textos ancestrais como base de suas doutrinas. Karma é uma palavra em sânscrito. História. O nome do idioma sânscrito é o particípio passado passivo neutro do verbo yast sank, compor, arranjar, preparar, ele mesmo composto do prefixo san, com, junto de s, k, fazer, criar. No uso moderno, esse adjetivo verbal passou a significar culto, refinado. A linguagem chamada de Sanskritveka, a língua refinada, tem sempre sido, por definição, um idioma elevado, usado para discurso religioso e instruído, e se opõe às linguagens faladas pelo povo, chamadas prácritas. Também é chamado de Deva, língua dos deuses. A mais antiga gramática do sânscrito conhecida é a de gramática de 8 capítulos, de Pini, aproximadamente do século VAC. É essencialmente uma gramática descritiva, isto é, uma autoridade que descreve, ao invés de prescrever, o sânscrito, já que contém a descrição dos usos linguísticos de diferentes regiões da Índia, e as formas já em desuso, mas que ocorrem no sânscrito védico. O sânscrito pertence à subfamília indo-iraniana da família indo-europeia de línguas. Como tal, é parte do grupo Satem de línguas indo-europeias, que também inclui o tronco balto-eslávico. Quando o termo surgiu na Índia, o sânscrito não era considerado uma linguagem específica separada das outras, mas uma maneira particularmente refinada ou aperfeiçoada de se falar. O conhecimento de sânscrito era uma marca de classe social e educação, e a linguagem era ensinada principalmente para membros de castas mais altas, através de análise profunda dos gramáticos sânscritos como Pini. O sânscrito, como a linguagem instruída da Índia antiga, assim existiu junto com os prácritos, vernáculos, que se tornariam, eventualmente, as indo-arianas modernas, tal como o hindi, o nepali, o assamês, o maratha, o konkani, o urdu, o bengali, etc. O sânscrito foi exposto à influência do substrato das línguas dravidianas desde tempos muito antigos. Sânscrito védico. Sânscrito, como definido por Pini, evoluiu da forma mais antiga, a védica.
Estudiosos geralmente distinguem sânscrito védico e sânscrito clássico ou paniniano como dialetos separados, ainda que sejam muito similares. Considera-se que o sânscrito clássico tenha descendido do sânscrito védico. O sânscrito védico é a linguagem dos Vedas, uma extensa coleção de hinos, encantamentos e discussões religio-filosóficas, que são os textos religiosos mais antigos da Índia e da religião hindu. Linguistas modernos consideram os hinos do Rig Veda Sahitya os mais antigos, compostos por muitos autores ao longo dos séculos de tradição oral. O fim do período védico é marcado pela composição das Upanishads, que formam a parte final do corpus védico nas compilações tradicionais. A hipótese atual sustenta que a forma védica do sânscrito sobreviveu até a metade do primeiro milênio AC. Foi por volta dessa época que o sânscrito começou a transição de língua materna para a segunda língua, usada para a religião e instrução, marcando o começo do período clássico. Sânscrito clássico. Uma forma significante do sânscrito pós-védico é encontrada no sânscrito dos épicos hindus, o Ramayana e o Mahabharata. Os desvios da gramática de Pini nos épicos são geralmente considerados como sendo causados pela interferência dos Prácritos, ou por inovações, e não por serem pré-paninianos. Estudiosos tradicionais de sânscrito chamam tais desvios de região autônoma, ou dos rishis, o título tradicional dos poetas antigos. Em alguns contextos havia ainda mais pracritismos usos que vêm dos Prácritos, que na forma própria do sânscrito clássico. Finalmente, há o sânscrito híbrido budista, que é, na verdade, um prácrito ornamentado com elementos sanscritizados. De acordo com Tiwari, 1995-2004, houve 4 principais dialetos do sânscrito. O Passimotar, do Noroeste, também chamado de Setentrional ou Ocidental, o Madhyad, Central, Lit. Do meio do país, o Prvi, Oriental, e o Daki, Meridional, surgido no período clássico. Os 3 primeiros são até mesmo registrados nos Brahmas védicos, de que o primeiro era considerado o mais puro, Kautaki Brahmaya, 7:6. Estudo na Europa. O estudo de sânscrito na Europa, iniciado por Heinrich Roth, 1620-1668, e Johann Heinrich Transleden, 1681-1731, é considerado responsável pela descoberta da família linguística indo-europeia por Sir William Jones, e teve um papel importante no desenvolvimento da linguística ocidental. Sir William Jones, falando com a Asiatic Society em Calcutá, atual Kolkata, em 2 de fevereiro, 1786, disse: "A linguagem sânscrita, seja qual for sua idade, é de uma linda estrutura, mais perfeita que o grego, mais copiosa que o latim, e mais precisamente refinada que ambas. Ainda compartilha com ambos uma forte afinidade, tanto nas raízes dos verbos quanto nas formas de gramática, que não pode ter sido criada por acidente. E, na verdade, tão forte, que nenhum filólogo poderia examinar as 3 sem acreditar que tenham nascido de uma fonte comum, que, talvez, nem exista mais." Sistemas de transliteração para línguas latinas. A prática de transcrever os caracteres sânscritos para a escrita em alfabeto latino chama-se transliteração. Há várias normas vigentes para a transliteração de outras escritas, como o Devangar, para o alfabeto latino. A transliteração acadêmica, a mais usada na tradução dos textos clássicos para o Ocidente, é a IAST, sigla em inglês para International Alphabet of Sanskrit Transliteration, Alfabeto Internacional de Transliteração do Sânscrito, que usa diacríticos.
A transcrição e-trans tem sido muito usada na internet, e é encontrada em vários sites produzidos na Índia, pelo fato de não usarem diacríticos, que não existem na ortografia do inglês, a língua usada em computação. Em lugar deles, dobra-se a letra ou usam-se maiúsculas para indicar a diferença de pronúncia. Isto é possível pelo fato de o Devangar não possuir letras maiúsculas. A transcrição Harvard-Kyoto também é muito utilizada. Foi criada pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Kyoto como sistema de transliteração em Ásia e para o sânscrito e outras línguas que utilizam o Devangar. É utilizada predominantemente em e-mails e textos eletrônicos. Nas línguas vernáculas, a maior influência do sânscrito sentiu-se nas línguas que se desenvolveram a partir do seu vocabulário e base gramatical. O sânscrito é valorizado como repositório de escrituras e a língua das preces hindus, especialmente entre as elites indianas. Comparável ao que é o latim para as línguas europeias e o chinês clássico para as línguas da Ásia Oriental, a influência do sânscrito tem sido grande na maioria das línguas indianas. Apesar de as preces nas línguas vernáculas serem comuns, os mantras em sânscrito são recitados por milhões de hindus e a maioria das atividades dos templos são conduzidas inteiramente em sânscrito, muitas vezes na forma védica. Nas línguas indianas modernas, enquanto que o hindi e o urdu tendem a ser mais fortemente influenciados pelo persa e pelo árabe, o bengali, o assamês, o konkani e o maratha mantêm um vocabulário como uma ampla base no sânscrito. O hino nacional, Jana Gana Mana, é escrito numa forma literária de bengali, conhecido como Shuddha Bhasha, sânscritizado de modo a ser reconhecível, mas ainda arcaico para o ouvido moderno. A música nacional indiana Vande Mataram, que foi originalmente um poema composto por Bankim Chandra Chattopadhyay tirado do seu livro Anandamath, está igualmente numa forma altamente sânscritizada de bengali. O Malayala, o Telugu e o Kannada também combinam uma grande quantidade de vocabulário baseado no sânscrito. A língua portuguesa também incorporou algumas palavras oriundas do sânscrito, como Marajá, de Maharaja, grande rei, Raja, de Raja, rei, Yoga, de Yoga, Karma, de Karma, Dharma, Samadhi, do termo sânscrito para êxtase, etc. Tentativas de o reviver. O censo indianos de 1991 referiu 49.736 falantes fluentes de sânscrito. Desde os anos 1990, os esforços para reviver o sânscrito falado têm aumentado. Muitas organizações, como a Sanskrita Bharati, realizam conferências de sânscrito falado para popularizar a língua. O Departamento Central de Educação Secundária na Índia tornou o sânscrito uma terceira língua, apesar de ser uma opção para a escola adoptá-la ou não, sendo a outra escolha a língua oficial do Estado, nas escolas que coordena. Nestas escolas, a aprendizagem do sânscrito é uma opção entre o 5º e o 8º anos. Isto é verdade para a maioria das escolas, incluindo mas não estando limitado às escolas missionárias cristãs, também afiliadas ao Departamento Central de Educação Secundária, especialmente nos estados onde a língua oficial é o hindi. O Sudharma, o único jornal diário em sânscrito, tem sido publicado a partir de Mysore, na Índia, a partir do ano de 1970. O sânscrito é, além disso, falado como língua materna pela população da aldeia de Mathur, no Karnataka. As pessoas de todas as castas aprendem o sânscrito a partir da infância e conversam usando a língua. Lista de termos em sânscrito: Abhasa, Abhava, Abhikara, Abhidhana,
Abhimana, Abhinivesha, Abhyasa, Abhyasi, Akara, Ashara, Acharya, Asyuta, Adama, Adara, Adrista, Agastya, Agarbha, Agnizara, Ajapa, Alambusha, Alásia, Alinga, Ananda, Bhadrazana, Caitanya, Shakra, Dharanã, Dharma, Dina, Keshara, Prajna, Sadhana, Shaka, Vidya,